Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal, e ao meu lado está o também jornalista André Pinheiro. Seja bem-vindo, veio participar com a gente hoje nesse bate-papo. Tudo bem, André? Tudo bom, Poli, satisfação imensa estar participando aqui do podcast da Câmara Fortaleza, né? E recebendo esse convidado ilustre, nosso vereador. Isso, Eudes Bringel, que veio hoje conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado por participar. Nós que agradecemos aí, Poliana, André, pela oportunidade de participar, trocar algumas ideias aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da trajetória da vida da gente, não só política, mas também da vida pessoal da gente. Exatamente, a gente costuma dizer que é uma desconstrução/construção da imagem de quem é aquela verdadeira pessoa por trás de um cargo, né? Então a gente queria saber um pouquinho dessa sua origem, da onde vem o vereador e cidadão Eudes. Bem, a gente aqui de Fortaleza mesmo, né, que nós moramos aqui num bairro, numa comunidade, na periferia de Fortaleza, né, aqui no bairro Henrique Jorge, há 45 anos. Nós nascemos aqui em outro bairro, mas pequeno já, a gente passou 2 anos no Iguatu e voltamos para morar aqui já aos 7 anos de idade, estamos até hoje aqui nessa nossa comunidade. Então a gente já tinha um sonho, através do meu avô, Solário, que foi vereador na década de 60 lá em Iguatu, e os seus filhos, né, minha mãe e meus filhos não tiveram interesse em continuar, e dos 27 primos eu tive essa oportunidade de dar sequência aí, né, nessa carreira política, um sonho que a gente realizou nessa última vez, após 3 tentativas, né, na terceira tentativa que nós conseguimos o feito. E para a gente é muito gratificante poder estar representando o povo de Fortaleza, né? A gente vem de um grupo político que é muito ligado ao deputado Evandro Leitão, né? Desde nos conhecemos no Ceará Sporting Clube, e ele, quando resolveu ingressar na política, também nos trouxe junto, e até hoje a gente está fazendo parte do seu grupo, também chegando agora com o deputado Luiz Gastão, né, que está complementando. Então é isso, a gente está nessa trajetória aí, satisfeito em poder estar podendo representar o povo de Fortaleza. Falando um pouquinho sobre o que acabou de citar do avô Solário, a gente imagina que para alguém inspirar, né, de tamanha forma, quer dizer, o neto olhava, admirava e queria, de alguma forma, ser igual ao avô. Então, como é que era o seu Solário? Bem, o vovô, ele era uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas. Veio de uma família muito humilde, conseguiu vencer na vida, né? Ele, na época do algodão, que era o ouro branco da região Centro-Sul, ele conseguiu fazer um patrimônio melhor, né? Já com o algodão, e sempre teve nele em mente ajudar as pessoas. Tanto que essa época que ele foi vereador, os vereadores não tinham salários. Eles tinham uns jetons, quando tinha alguma sessão, era como se fosse só uma ajuda de custo, alguma coisa para participar. E quando veio a questão de que realmente teriam seus salários para poder trabalhar e tudo, ele preferiu sair, porque a intenção dele não era salário, a intenção dele era realmente ajudar a população carente, né? Então, até hoje, fez agora dia 13, 30 anos que ele faleceu, e quando eu chego lá no Iguatu, sempre que vou lá, muitas pessoas que chegam para falar, aí, não, esse aqui era neto de Solário. Então, para a gente é um orgulho muito grande que logo, de 30 anos, ainda ser lembrado como ele era conhecido lá como o pai da pobreza lá no Alencar. Vereador, o que eu ia perguntar, aproveitando o ensejo, quais são essas memórias que o senhor tem exatamente da região lá do Centro-Sul, do Iguatu? Pronto, a gente, assim, morei apenas 2 anos lá, com meu pai é fazendário, né? Meu pai falecido agora recente, há 1 ano e pouco. Ele era fazendário e foi transferido para lá, então mas ele nasceu lá, ele e minha mãe são de lá, do Alencar, que é um distrito em Iguatu. Mas eu só tive essa oportunidade de morar, mas todos os anos, nas minhas férias, janeiro, julho, e só voltava quando ia começar as aulas. Então, gostava muito de participar com ele, tinha uns terrenos, criava gado e tudo, né? Aí depois que o algodão deu uma queda por causa do bicudo, veio o arroz, e ele mudou o segmento para o arroz, e ele tinha um comércio lá no distrito, que era praticamente para vender para aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura mesmo. Na época tinha o Bolsão da Seca, hoje tem o programa Bolsa Família, mas antigamente era o Bolsão da Seca, o pessoal trabalhava ali para ajudar a receber aquele valor. E eu cheguei a ver algumas vezes, as pessoas chegavam lá para comprar e ficavam ali meio que encabulados para pedir alguma coisa, e ele perguntava, isso me marcou muito. Uma certa vez que o senhor chegou e ele disse, que foi, rapaz? O que é que está acontecendo? Você está triste? Aí ele disse, Solário, eu não tenho nada lá em casa para alimentar meus filhos. E eu estou lhe devendo essa conta aí, aquele livro conta corrente no interior. E eu não tenho condições de lhe pagar. Aí ele chamou meu tio, o Manuel,
e disse, rasga essa conta que ele não pôde pagar não, mas essa agora ele vai pagar. E ele fez lá a feira que o rapaz achou que era interessante para sustentar a sua família, e ele dava sequência. Então isso era um gesto que ficou marcado para a gente, né, dele, a humanidade, né? Hoje tem um amigo que é Solário também, esse nome é muito raro. Eu não conheço, né? Eu tenho um filho, Solário, tenho um primo, que é o Solário Neto, né, filho de um tio meu, e tinha um outro Solário, que é conhecido como Bibi, que inclusive assumiu como vereador aqui em Fortaleza. Será o significado de Solário, hein? Agora você já pegou. Olha. Quer dizer... É Solário, com O no final. Solário. São também, assim, além dessa questão do avô, tem uma família construída, são 3 filhos, né? Falou do Solário, mas tem outros também? Eu tenho a Bruna, que vai fazer 30 anos agora, dia 29. Tenho o Solário, que tem 18, e o Eudicílio, que tem 8 anos. Vai fazer 9 anos agora esse ano. Nossa, uma diferença de idade. 10 anos, é para não dar muito trabalho. Solário, estabelecimento próprio para tratar certas doenças com banhos de sol. Na antiga Roma, relógio de sol, olha só. Que tinha Solarium, que o pessoal usa até nas varandas, bota os nomes de Solarium. Solarium, que já é, né, de origem também do inglês. Latim, né? O Bibi, né, que ele é conhecido aqui no meio político, aqui na casa, com o Bibi. Esse nome a gente conseguiu identificar. A minha prima trabalhava na Bespar, na recepção, e ele chegou para uma reunião que teria lá. Aí quando a minha prima pediu o nome dele, quando falou Solário, ela se assustou. Disse, rapaz, esse nome é errado. Por quê? Disse, não, era porque era o nome do meu avô. Quando ele foi contar a história, ela falou que era do Iguatu, ele disse, pronto, meu nome é em homenagem ao seu avô. O pai dele trabalhava na rede ferroviária, né? E precisou muito de ajuda quando estava no Alencar. E o meu avô sempre ajudou. Uma pessoa que veio de outra cidade, mas que precisou, e meu avô ajudou. E ele fez uma promessa que, se ele tivesse um filho homem, iria chamar Solário em homenagem ao meu avô. E aí depois ele já esteve lá, já foi conhecer os familiares. Uma coincidência e a gente boa, acabou nos conhecendo hoje, criou uma relação assim de amizade por conta disso aí. Legal, muito bom. E em relação ao tratamento com os netos, que a gente fala de como ele era com as pessoas de um modo geral, solidário. Isso. Mas e com os netos? Era atencioso, carinhoso? Demais. Todos os netos, assim, boa parte moram em Fortaleza, outros morando lá, outros já em outras cidades, mas todo mundo era um apego muito grande, né? Hoje a casa que ele morava, né, lá no Alencar, virou assim um ponto de encontros. Nós temos várias memórias lá em fotos, todos os netos da formatura dos filhos e tal. Netos, né? Os livros contra a corrente que ele usava, o óculos, o chapéu, que ele gostava de usar, aquele chapéu de massa. Então, assim, a casa hoje virou quase que um museu lá, assim, de visitação. O pessoal gosta muito. Ele gostava muito de jogar baralho, reunia os amigos para jogar, passar o tempo lá. Aí agora, nas férias, fizemos uma competição lá só com muita gente que jogou a época dele, né? Então, assim, pra gente é muito bom ter esse espaço lá. Na hora que o André gosta muito de falar de esporte, hein, André? A gente conversava um pouquinho antes e ele dizia, legal, porque o Eudes tem essa história aí pelo esporte também. O que você tem aí de curiosidade também, de pergunta para ele em relação a isso? Isso que eu ia perguntar, porque veio muito novo para Fortaleza, né? E, assim, sempre teve uma história ligada com o esporte. Queria que você contasse um pouquinho de como que foi o início, né, desse amor pelo futebol, né? Pelo nosso esporte. Bem, assim, toda criança, né, todo jovem tem um sonho, né? De boa parte deles de ser jogador de futebol e tudo. Sim. E eu tentei também, tive no Ceará, em base. Cheguei a jogar 2 partidas lá no Fortaleza também, com 15, 16 anos. No Ferroviário passei mais tempo e tal. Mas aí eu estava na faculdade já à época e voltou as aulas, estava em greve, a UFC na época tinha muita greve, e eu tinha machucado o tornozelo e tal, enfim. Eu disse, rapaz, saber de uma coisa, eu vou estudar. Então eu desisti de ser jogador, mas sempre praticava futebol. E quando foi em 2005, eu tive a oportunidade de ir para dentro do clube, do Ceará Sporting Clube. Sim. Lá tinha um grupo, até hoje tem o Projeto Ceará 2000, que foi criado na época para ajudar no patrimônio do clube, né, para trazer benefícios para o clube. E eu entrei como dirigente lá, fui presidente do Projeto Ceará 2000, e em 2006, na época do Eugênio Rabelo, que foi onde a gente começou a nossa trajetória de amizade com o deputado Evandro Leitão, nós entramos juntos para ser diretor do Ceará, nós conhecemos lá. E daí, então, fiquei 6 anos como dirigente. Sim. Daí resolvi dar um tempo, que estava atrapalhando já as atividades profissionais, eu era representante comercial. E daí eu fui convidado pelo presidente Mauro Carmelli, da Federação Cearense, para compor a chapa em 2013, né, para a gente concorrer à eleição na federação. Aí daí
A gente foi eleito, já estamos no 3º mandato como vice-presidente, a mesma chapa, Mauro e Eudes, e agora esse ano a gente teve acrescentamos mais um vice, que é o Mauro Neto. Então, eu brinco muito com os meninos. Já que eu não consegui ser jogador, eu queria estar no meio da bola, né? A gente acabou sendo dirigente e tal, mas pra gente é bacana demais dividir o tempo. E não deixou de ser case de sucesso, né? Porque o Projeto Ceará 2000, pelo que eu lembro, foi de extrema importância, né? Para aquela retomada, né, do clube. Sim, sim. É uma situação de vitórias, né? Que estava um pouco complicado à época. E logo em seguida você abraça a Federação Cearense de Futebol, que está até hoje, acho que são 10 anos. 10 se eu não me engano, né? nós vamos para no próximo ano, a gente tem mais vai ter uma nova eleição, né? Aí eu brinco muito com o Mauro. O pessoal, quando é que tu vai ser o presidente? Eu disse, rapaz, tá bom demais. Enquanto o Mauro estiver sendo o presidente, estiver sendo vice, estiver dando certo para o futebol cearense, a gente está contemplado aqui. Eu não tenho essa vaidade de ser o presidente, por mim não tem. E a gente, assim, vê um momento que o futebol está passando hoje, né? De futebol cearense. Hoje a nossa federação era a 9ª no país, hoje a gente está entre as 5 maiores do país. É a maior do Norte e Nordeste, né? A federação em pontuação no ranking e tudo. Há um tempo atrás, o nosso sonho era chegar perto da Bahia e Pernambuco. Hoje, graças a Deus, já passou, né? Esse norte. menino, né, do futebol. Isso. Que trouxe, até hoje está trazendo aí bons frutos. Mas jogava bem mesmo. Era goleiro. Meu menino agora quer treinar, quer ser goleiro. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus. Mas, assim, pra gente é muito bacana. E interessante que minha mãe tinha uma tendência de torcer Fortaleza, e meu pai era torcedor do Ferroviário. E eu tenho um tio que morou conosco lá, o Vilmar, que é o mais novo, e ele, torcedor do Ceará, me fez torcer Ceará. Aí foi na época também que o papai já estava deixando de ir para jogos e tal, e eu ia com meu tio para o jogo. E o padrinho da minha irmã, a mais nova, torcia Ceará. Então ele passava na minha casa para me pegar, para ir para o estádio, né? Meu padrinho, meu tio também, tentou muito que eu fosse virar Fortaleza, me levava quase que à força, mas não tinha jeito. Eu chorava e dizia, mamãe, não deixa o time me levar mais não, que eu não quero não, eu quero ficar aqui no Ceará. Como é o nome? Sua mãe faleceu, falou que há cerca de um ano, é meu isso? pai faleceu, Eudes Bringel também faleceu, já foi logo depois da eleição de 2022, né? E ela, o nome dela? Maria Bringel, Maria Ferreira Marcel Bringel. Aí tiveram quantos filhos? Eram uns 3. Aí, agora, em março, fez 1 ano que a minha irmã, logo depois do papai com 5 meses, uma irmã faleceu por vítima de um... Heloísa Bringel, Eu vi uma foto no Instagram. Fez 1 ano agora que ela fez uma cirurgia, né? Aí deu uma complicação, uma hérnia de hiato, deu uma complicação lá em Minas. Aí agora só ficou a Cristiane, que mora no Rio hoje. Ah, é? Então aqui em Fortaleza... Só eu e a mamãe e a tia, eu que cuido de tudinho. Tem que tirar um tempinho. É bem cuidadoso com elas, é atencioso, porque assim, já vim de lá hoje, todo dia tem que ir lá. Eu passei, dá uma passadinha. Eu tinha ido para Itapoca, passei 2 dias sem ir, hoje tive que passar lá para tomar um café, mas geralmente eu vou de manhã e vou de noite. Quando não vou, minha esposa vai, meus filhos sempre estão por lá. Isso porque também tem uma espiritualidade assim muito grande envolvida, né? Eu até, entre as outras coisas que eu também vi lá na rede social, tinha um encontro, congregação do Coração Eucarístico de Jesus. Aí tava lá com as senhoras, acho que as freiras e tudo. Sempre participa. Sempre participa. A gente tem lá, hoje lá no bairro, a gente tem uma relação muito próxima com o pessoal das igrejas, tanto católica como evangélica também, que a gente tem alguns pastores que fazem parte do nosso mandato, compartilham conosco, mas assim também como na igreja lá. Na rua da mamãe lá tem uma igreja, Nossa Senhora Aparecida, lá na matriz lá do Henrique Jorge, Imaculado Coração de Maria, que agora em setembro está fazendo os festejos. Sempre a gente participa e a gente tem uma relação muito boa com as igrejas. E a Bruna? A Bruna é sua esposa? Não, a Bruna é minha filha. É sua filha. Qual é o nome da sua esposa? É Juliane. Juliane, desculpa, eu confundi a Bruna com a Juliane. A Juliane é a parceira, assim, no dia a dia, porque, assim, eu estava pensando, né, o André, tem aí o clube para cuidar, tem a Câmara Municipal, que além de ter a presença também, existem os trabalhos fora, nas comunidades e tudo. Tem a integração com a família, com a igreja. Quer dizer, precisa de uma parceria no dia a dia para dar conta de tudo isso. É verdade. Ela, já uns 2 anos para cá, eu acho, depois do primeiro ano do mandato, ela se envolveu bem mais. Hoje ela criou um projeto lá, que é Acolhendo e Cuidando das Famílias, onde ela faz um trabalho social com as senhoras, né? A princípio era só senhoras, agora está sendo com o quadro de mulheres de uma forma geral, não só a terceira idade, mas os adultos também. E ela participa bastante. Tem várias associações que têm relação conosco, né, que desenvolvem projetos sociais. E essa parte aí está ficando tudo com ela. Ela abraçou a causa mesmo, passeios, através de parcerias com o SESC que nós temos, aí as entidades, ela que cuida para qual aqui vai dessa vez. Tem uma no Jockey, tem no Henrique Jorge, tem no Quintino Cunha, tem em Bezerra. Então, em vários bairros de Fortaleza nós temos
nossos grupos ligados a gente politicamente, e ela hoje abraça essa causa, né? Então, tudo que é de projeto, ela anda na rua lá no meio das... Está pior do que o vereador. Todos querem que vai ser a vereadora agora. Mas o que ela faz, Sera? Desculpa, André. Só pra saber, o que ela faz lá no meio das pessoas, essa interação dela? Como Lá, é que é? a gente tem um trabalho hoje lá tem assistente social, psicólogo, todas voluntárias, né? Que elas fazem o trabalho de conversa, roda de conversa. Um apoio, Aí né? tem uma feirinha lá no bairro que hoje, depois de muitos anos, ela voltou. Aí ela já levou essa semana o Baião Social, que é um projeto do SESC, que ela fica acompanhando tudo ali naquele momento para poder fomentar cada vez mais o empreendedorismo local. Então, hoje ela tem uma participação muito grande, né? Além dos meninos, né, tem essa questão de cuidar também da parte social lá da gente. Que a gente Pois não. porque lá tem a parte do esporte, nós temos vários projetos sociais voltando ao esporte, também em parceria com o governo do estado, Esporte Superação. Tem uma turma do Atleta Cidadão, que é com a prefeitura. Temos alguns núcleos lá do SESC Ativo, né, a prática de esportes lá com várias modalidades lá. Tem zumba, em toda a entidade a gente tem uma movimentação, capoeira, aula de violão, fora cursos profissionalizantes, né, em parceria com a SPS. E hoje nós temos vários cursos sendo ministrados dentro das associações. É isso que eu ia perguntar. O senhor tem alguns projetos sociais voltados para a área de esporte, que é a sua área específica, né? Eu queria saber se existe algum tipo de articulação que o senhor faça, alguma parceria com a Federação Cearense ou com outro tipo de órgão público, instituição pública, que apoie esses projetos de esportes. Quando a gente chegou na federação, eu falei para o presidente Mauro que quando eu estava no Ceará, eu fui diretor social. A gente fazia todo esse trabalho lá no clube. Que eram duas coisas que eu tinha vontade de lançar. O FCF Social, que é um projeto voltado para a gente ajudar os projetos que já existem nas comunidades, não só na capital, mas no interior, que nós temos as ligas e os clubes filiados do interior. E era uma competição de master, dos ex-atletas. E, assim, tá com a pretensão esse ano ainda de fazer uma competição do master, a gente acabou que dando uma esfriada, porque tivemos alguns casos de atletas já que faleceram dentro de campo, não nas nossas competições, mas em outras competições. Tivemos casos e a gente acabou preocupando, né? Eu pego um jogador de 40, 50 anos e vai para uma partida dessa, pode acontecer alguma coisa e fica a responsabilidade para a gente. Mas a gente está pensando em ver se a gente consegue uma parceria para fazer uns exames aí com a moçada aí para ver se eles voltam. Mas o FCF Social hoje nós temos, acho que uns 30 núcleos aqui em Fortaleza de projetos que a gente ajuda. A federação, eles procuram a federação ou alguns que a gente já conhece e colocam lá onde eles praticam o esporte. E para a gente, quanto mais humilde, melhor ainda. O interesse da gente é de cunho social. Comunidades vulneráveis. Isso. Aí a federação entra com material esportivo, bola, né, colete, calção, e eles têm o instrutor. E a gente fica sempre acompanhando para saber se eles estão desenvolvendo realmente a prática de esporte. Deve ser tudo para eles. Mas quando você chega no interior é que você vê, né? Lá a gente levou, lá no Iguatu tem, Itapipoca tem, vários municípios aí já tem. E aqui em Fortaleza onde tem mais, né? Áreas bem carentes mesmo. Assim, o que eles falam? É uma alegria grande, né? Hoje tem temos 2 ex-atletas que participam do SESC ativo, que até foi indicação nossa na época lá, que é o Sérgio Alves e o Clodoaldo, né? Os ídolos do Ceará e Fortaleza. E eles acompanham vários projetos, eles visitam, falam sobre a vida deles, como é chegar a ser um jogador de futebol, enfim. Tem toda uma referência para eles, né? Está formando mais duplas agora, deve estar começando com mais 2 ex-atletas, que já está praticamente definido, que é o Rinaldo pelo Fortaleza e o Michel, que jogou até pouco tempo pelo Ceará. Então, a gente procura, além de estar dando oportunidade para esses atletas que estão estudando, estão se capacitando, o Michel terminou a educação física agora, estão capacitando para poder trabalhar com essas crianças aí. Excelente. Falou também da formação há pouco, né? Que tinha que fazer ali uma faculdade e tudo. Fala um pouquinho sobre esse universo acadêmico. Bem, eu cursei matemática, né, lá na UFC, tinha 17 anos, 18 anos quando eu passei. Aí fiz Nossa, até gostava, hein, de estudar, fiz até o 5º semestre, acabei que largando, casei e tal, fui trabalhar, acabei deixando. E depois nós voltamos para fazer gestão pública, né, concluímos agora, no final do ano, para poder melhorar o currículo. Assim, a gente conhecia muito na prática, mas na teoria estava precisando de reforço, né? Fora as atualizações, porque sempre está em sempre mudança, tem, então isso. já pegou tudo atualizado. Né? Isso, então a gente conseguiu já finalizar um sonho que a gente tinha também, que não tinha concretizado já mais novo, mas graças a Deus deu tempo ainda para a gente... Quer dizer que foi pai cedo.
E fui pai com 21 anos. Com 21 anos adquiriu uma responsabilidade grande. De Bora 21 lá. anos, a Bruna. Vai E fazer aí? agora 30 anos. Como é que foi se virar nos 30 para dar conta de sustentar a família, de colaborar? Pois é, então ali? assim, na época lá a gente acabou que tendo que trabalhar, tentou conciliar, né? Mas na faculdade, lá na matemática era de dia, né? Então você trabalhava, você não conseguia fazer as cadeiras e tudo, e tinha que trabalhar. Meu pai sempre me ajudou, mas ninguém podia ficar dependendo do papai, né? Meu pai era fazendário, graças a Deus já teve uma vida, conseguiu dar uma vida melhor para a gente, eu e minhas irmãs. Ele que teve muita dificuldade quando adolescente. O meu pai trabalhava na roça lá para o meu avô Solário, que era o sogro, no caso, né? Então, assim, ele um vencedor, veio para Fortaleza Novo, trabalhou, aí depois conseguiu entrar nos quadros da Secretaria da Fazenda, né? E se aposentou como auditor fiscal da Fazenda também. É outro exemplo de vida que a gente tem. Aí foi trabalhar de quê? Com esses 21 anos de idade? Eu Fazer trabalhava na Granos, era uma empresa de granito, na parte do CPD, né? Porque ainda existiam os CPDs. Hoje não, todo mundo tem o seu equipamento e faz as suas coisas. Mas eu trabalhei lá na Granos, né? Trabalhei, depois acabei indo para o comércio. Tive comércio, né, de bala, descartava essas coisas há muito tempo, né? Os bomboniere, né, que chamava lá. E depois fui ser representante comercial. Aí, em 2014, eu tive que largar, porque estava federação, representante e trabalhava com o deputado Evanel, porque ele era secretário da SPS. Aí eu acabei deixando o comércio de lado e optei por, arrisquei aí. Aí daí já passou, tem federação, o consórcio da saúde do Vale do Curu, que é o Cisvale, a gente foi diretor executivo lá por 3 anos, né? Então, aí tá tocando a vida e vê que o futuro só Deus sabe agora, né? Esperar aí. Diz que é uma oportunidade, quando passa não pode perder, e pelo visto não perdeu nenhuma, né? Não, O que ia isso- acontecendo ia topando os desafios. Isso. Vai agarrando tudo. Isso, vários Mas é isso, a gente tem desafios, que ter coragem para enfrentar, né? É verdade. Agora também a área de principal atuação, a gente pode dizer assim, da inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência, sejam autistas, enfim. A gente está até num mês também alusivo à síndrome de Down, por Hoje, exemplo. dia 21, Dia Internacional, A né? gente está gravando hoje aqui, não vai ao ar no mesmo dia, mas hoje é dia 21 de março, então tem essa comemoração, até tinha algumas pessoas ali na entrada. E eu queria saber o que foi que levou, né, para esse lado também, dessa inclusão dessas pessoas, o que chamou a atenção, como é que foi parar aí? Bem, como eu te falei no começo, a gente mora num bairro muito carente, assim, o bairro do Henrique Jorge, lá tem um local assim onde a gente mora, que já é um bairro, assim, vamos dizer assim, tem um espaço melhor, casas boas, mas também na periferia próximo lá, muito próximo, tem favela, tem casas pequenas mesmo, pessoal que passa realmente dificuldade, como agora nós tivemos casos de enchentes, agora que acabou que trazendo isso aí. E eu descobri, né, a gente já um pouco tarde, já que o meu filho Solar é autista, né, já tinha 8 anos. Ah, o Solar é autista. É. Ele já tá um rapazinho, né? Já, Quantos anos você falou há pouco? 18 agora. Já tá. Foi tardio, então, a Foi, a descoberta foi tardia, né? Ele terminou o 3º ano agora, fez o Enem, só que o curso que ele estava querendo, a parte de jogos, design, não conseguiu encaixar. E está tentando ver agora qual é a faculdade que ele vai fazer. E a gente viu a dificuldade que é para uma criança autista, né? Um adulto. Tem o Dudu, que é um rapaz que é autista, que ele está terminando a faculdade dele, que uma vez a gente estava participando de um evento, que era o Novembro Azul, até com o Hugo do Vale, que faz parte da casa, e ele disse: vereador, por que vocês só falam crianças autistas? O adulto fica curado? Então, isso aí começa a despertar, né? E realmente, né? Muitas vezes as pessoas falam das crianças, não, mas o adulto ele é autista pro resto da vida. Né? Então, e a gente viu a dificuldade que era a época que a gente descobriu do Solar, de médico para diagnóstico, caríssimas as consultas, né? Hoje uma consulta é quase R$1.000 uma consulta. E você vai marcar, não tem nem vaga. Então, 6 meses, às vezes, para você conseguir uma vaga. E aquilo despertou. Rapaz, se a gente tem um poder aquisitivo um pouco melhor, está tendo essa dificuldade do tratamento, que é muito caro, fono, psicopedagogo, terapia e tal. E a gente começou a ver que poderia ajudar mais aquelas pessoas. A gente pensou muito nas pessoas mais carentes. Né? Se nós temos essa dificuldade, imagina uma pessoa que mora na periferia, que não tem um plano, que depende de um posto de saúde, que você vai num CAPS e não tem. Né? Os próprios planos de saúde não cobrem. Nós tivemos audiência pública agora recente aqui, promovida pelo vereador Bruno Mesquita, que é outro também que defende muito a causa da inclusão, que tem filho autista também.
o Apvida foi chamado aqui para rever, para a gente cobrar deles que não estavam tendo. O médico passava 10 sessões, ele dava uma. Não vai ter retorno. E olha que para você conseguir uma sessão de qualidade, né, vamos falar assim, porque não é todo profissional que vai se credenciar pelo valor que ganha. Então já é complicado. Isso. E ainda não tem acesso nem aos que estão disponíveis. Aí a gente começou a trabalhar, juntou aqui, eu bato bola direto com o Bruno sobre o assunto, a gente procura ver, está procurando inclusive ver se a gente consegue algumas parcerias. Lá no CIAD, que é um equipamento que tem um centro inclusivo lá na Assembleia, né, que hoje lá ele foi criado, construído pensando nos filhos dos servidores, né? Hoje já está abrindo espaço para a comunidade no entorno, né? Até minha esposa trabalha lá e está conseguindo poder encaminhar algumas pessoas, né? Você tem o NUTEP também que recebe, mas é muito limitado de vagas. E para conseguir também tem que ter o tal do diagnóstico. O diagnóstico isso tem que ser mais difícil. Então, nós montamos uma equipe de voluntários numa associação ligada a gente e eles fazem os encaminhamentos, eles orientam. Porque, na verdade, as pessoas não têm sequer uma orientação. Eles não têm sequer orientação de onde procurar, de como chegar e tentar. E, muitas vezes, eles querem o diagnóstico apenas para poder entrar com benefício. Para poder... Porque, muitas vezes, assim, tem algumas crianças autistas que ela precisa de atenção 24 horas. Qual o nível de suporte do seu filho? O meu filho, assim, ele é feito uma escala, o médico do Dr. André Pessoa. Ele é de 0 a 60, né? Tem uma régua que eles falam mais ou menos assim, que é a partir de 30 é considerado autista, né? E o dele deu 30. Então o nível 1 é leve. Isso, então ele tem as questões dele, lógico, sensorial, tem a questão de isolamento, de gostar de ficar no somzinho dele, no ouvido dele e tal, mas ele leva uma vida bem tranquila em relação a estudar, tem a seletividade da alimentação, mas que já está evoluindo, entendeu? Então, aí essa nossa equipe lá, ela orienta as crianças, tanto faz encaminhamento para tentar fazer, porque lá nós não podemos fazer o atendimento do autista, né? O KNAI lá da associação não permite. Está até trabalhando para mudar isso aí. Mas esses voluntários vão lá, conversam, elas fazem a terapia com as mães, as psicólogas conversam muito com as mães, porque as mães também precisam da orientação, elas também precisam de um acompanhamento. Né? Não é fácil você, às vezes, ter uma criança que tem um grau... Assim, é bem mais... a carga sobre elas, né? Vem a exaustão. E elas vêm, aí tem uma hora que não aguenta, que uma hora precisa realmente desse suporte. Então, a gente faz todo esse trabalho de orientação lá, né? De alguns atendimentos, para poder ver se a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Inclusive, se permite agora, no próximo dia 24, nós conseguimos lá junto ao Circo Americano, né, que está aqui na Nova Soares, ele disponibilizou lá agora, vai ter um show dia 24, vai ser totalmente inclusivo. Né, eles estão fazendo um som mais baixo, fazendo umas adaptações. Toda a questão sensorial, tudo bem para poder ficar. E ele conseguiu lá, o Brian, que é um dos proprietários lá, ele conseguiu agora 100 cortesias para a gente levar pessoas lá da nossa região, do Henrique Jorge. Conseguiu mais 100 para o Bruno levar as crianças que ele ajuda ali no Pan-Americano, do Demócrito Rocha. E lá para o CIAD também mais 100 ingressos. Então, no dia 24, nós vamos ter 300 pessoas assistindo, entre crianças e os acompanhantes, né? Então, para a gente, assim, é muito bacana. Então, onde eu encontro uma pessoa que eu sei que tem como ajudar de alguma forma, nós estamos pedindo lá. Tem gente que fica se escondendo. Lá é o eu, se esconde, que é pedido. Não está errado quem pede, né? Aí quem quiser aceitar, quem puder ajudar também. Inclusive tem um projeto da gente que aqui estamos aguardando aqui avançar, que é a questão sensorial nos estádios. Lá no Castelão hoje já tem os fones de ouvido, né? Quando as crianças chegam mais cedo para poder assistir os jogos. Aquele abafador. Isso. E na verdade, tem um projeto de indicação, né? Que foi o Dr. Rodrigo, que conversou comigo, levei até o Evandro Leitão, com a Onélia ainda era a primeira-dama, que é a Arena Amiga do Autismo, que eram dois camarotes que eram para ser totalmente adaptados só para autistas. Né? Tem todo um trabalho, quando chega lá com os pais, psicóloga, assistente social para recebê-los e tal, tem todo... É muito bacana o projeto. É igual a história da mãe que precisa levar o filho para a igreja. Tem que ter um cantinho ali que a criança possa, porque não vai deixar a criança quieta, não vai deixar o autista também sem as porque ele é o tempo dele. De repente ele está aqui, quer ir embora. Não tem... E esse trabalho eu vi, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Itaquera, lá em São Paulo, né? Lá no estádio do Corinthians, que já tem, o Palmeiras também já lançou agora. E eu entrei com um projeto de lei aqui na casa, que está tramitando aí, já era para ter, né? Então, acho que está finalmente já, para poder ser sancionado aí, esperar que o prefeito tenha sensibilidade
para também ter os espaços adaptados em todos os equipamentos esportivos do município de Fortaleza. Inclusive, eu já cheguei a ver as crianças, a gente chama de mascote, não sei se ainda chamam de mascote, né? Que entram com os jogadores, né, no campo para o início da partida, já entrando com um fone. Né, na verdade, é um abafador, não é fone, né? Um abafador. Não, mas na verdade ele é um fone, porque ali ele fica usando, tanto ele pode usar com o celular, ouvindo a musiquinha dele, que ele gosta lá, como ele pode... tem um fone, deve ter um abafador, que é só aquele de obra, né? Isso, não, mas eles têm lá, a maioria das crianças já acompanham lá. E, assim, tem esse projeto. Essa semana também tem um trabalho muito bacana, mas já com as pessoas com síndrome de Down, que é a Fortaleza Azul, que fez uma campanha, Fortaleza Down. Porque a Fortaleza Azul é do autismo. Do autismo, Fortaleza Down, que foi lá na beira-mar, na Terrinho ali, na Praia de Iracema. Teve um show do Valdones lá, foi muito bacana o evento, para atrair, para chamar a atenção das pessoas para a inclusão. Inclusive porque você incluindo ali a pessoa com deficiência, você está incluindo a família inteira. Ela vai ter a chance de se sentir abraçada, né, pela sociedade, importantíssimo. Então é isso, inclusive só para puxar aqui, que eu acho que já deu nosso tempo, a gente falou de muita coisa, eu vi um vídeo do vereador dançando forró. Quer dizer que também é um pezinho de valsa. Total. Dia 15 tem mais. Lá no Henrique Jorge, na praça, vamos fazer o São João de novo. E sempre que eu vou lá, eu participo dos eventos. Assim, a gente tem uma relação, é um evento voltado para as famílias, realmente. Você vê lá senhoras de 80, 90 anos, todo mundo lá na praça. A gente bota a feirinha, as barraquinhas para vender cerveja, refrigerante e tal. Com bastante segurança lá. E a gente faz a parceria com o Estado, a questão da estrutura, o Sesc com as bandas. E a gente vai lá para o meio dançar o forró para chamar o pessoal para curtir também. Sempre eu gosto de dançar com minha esposa, com a minha filha e tal. Mas é muito bacana esses eventos. E para além da dança, né, do forró, quais são as outras atividades que lhe satisfazem nesses momentos de lazer? Hoje eu tô com um hobby, criar galinha lá na Itapoca. Olha só. Assim, bem diferente, né? A gente começou a dar em Itapipoca em 2010, né? Na época o Evandro... o André Figueiredo era votado lá, a gente tinha uma relação com o André. Aí fizemos amizade com algumas pessoas lá. E tem um amigo lá, o Flávio, toda semana eu ia para lá. Toda semana eu ia para casa dele lá. Aí um dia a gente lá tomando uma lição, pai, se eu coloco um terreno aqui e faço uma casa, você quer morar aqui? Pode ir agora. Troquei no carro da minha filha sem ela saber o terreno. Aí daí, isso já tem uns 8 anos, 10 anos, a gente começou a fazer, construir um chalezinho lá, um deck. Aí agora eu inventei que lá tem umas 20 galinhas lá, uns 4 carneirinhas, porco, 4. É tudo pouquinho, só para os meninos lá, mais para eles se divertirem lá, né? Entendi. Aí, quando eu tô aqui meio estressado, eu pego o carro aqui com os assessores, ou quando a mulher não pode ir, ou assim. Vou de manhã e volto de tarde. É uma terapia lá pra gente. Ficar lá no interior, no sertão mesmo, bota um chapéu, vai para dentro do mato. Raízes, lembrar lá lembrar do Iguatu. Mas a galinha criada é a galinha comida também, né? Não galinha caipira. Tá, assim. Galinha caipira, o ovinho caipira. Todo dia tem lá, quando a gente vai. Eita, o Cristiano tá ali, ó, gravando e já tá saboreando. Tá lembrando, hein, Cristiano, hein? É isso aí. Tá ótimo, vereador Eudes Bringel. Queria agradecer por ter vindo aqui participar desse podcast Câmara Fortaleza. A gente tem trazido todos os parlamentares um a um. E é uma grande oportunidade, né, André? Da gente conhecer melhor cada um deles. É verdade, e foi excelente, porque a gente mostrou aqui o vereador Eudes Bringel na sua vida do cotidiano, né, naquilo que ele gosta de fazer fora, né, da Câmara Municipal. E a tratativa que ele tem com o esporte, que é muito importante, né? Ele faz esse meandro com o social muito bem, né? E aí isso favorece demais a população de Fortaleza. Pois é, parabéns, vereador. Muito obrigada mais uma vez. Você aí de casa, confere, talvez esteja assistindo pela televisão, né? TV Câmara Fortaleza, mas também vai ter acesso lá no YouTube. Tem um espaço, podcast. Você clica e vai ter todos, né, que já estiveram aqui. Também agora Spotify, olha só. Pode ir escutando aí no carro, enfim. A gente te espera para o próximo episódio. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.